Como começar a programar? Primeiramente, você abre o seu editor de texto e depois você começa a escrever. Acabou o vídeo. Primeiramente, o título do vídeo é clickbait, pois eu não acredito que exista um caminho definido para começar, portanto eu não pretendo falar algum tipo de caminho ou passo a passo nesse vídeo, mas eu vou falar minha experiência, como eu estou aprendendo e como eu acho que alguém que está começando agora ou alguém que está no mesmo estágio que eu deveria aprender. Então bora pro vídeo. É importante ressaltar que no momento eu estou apenas estudando também, portanto o que eu falar deve servir como base, não como verdade absoluta ou algo do tipo. A primeira parte desse vídeo vai ser basicamente como eu aprendi a programar. Bom, eu comecei a me interessar pela programação no final de 2019, quando eu encontrei um curso de Python do Curso em Vídeo, que é o canal do Gustavo Guanabara, que faz cursos. Aí eu entrei no ensino médio em 2020 e na escola que eu fui fazer o ensino médio tinha a opção de escolher entre técnico em alimentos, informática e agropecuária. E por causa desse curso que eu tinha descoberto alguns meses antes, eu decidi fazer curso de técnico em informática. Aí eu parei de fazer aquele curso, parei de estudar outras áreas porque eu ia estudar isso na escola, portanto não ia ser necessário aprender em outros lugares e daí depois aprender na escola de novo. Mas como não era de se surpreender, isso não deu certo. Numa das minhas primeiras aulas, meu professor me disse que o conteúdo que eu ia aprender na escola não ia ser suficiente, portanto eu teria que aprender coisas além da escola. Portanto eu voltei a fazer cursos. Outro fato que somou a isso foi que um mês depois disso começou a pandemia, aí teve quarentena e não teve aula, aí eu fiquei em casa, não tinha nada para fazer, eu comecei a fazer algo de útil com a minha vida. Eu comecei a fazer vários cursos de programação, do tipo, eu terminei aquele de Python que eu tinha visto em 2019, terminei um de JavaScript, um de Kotlin, HTML, CSS e mais um monte que eu não lembro. Bom, e como já deve ter ficado bem claro, eu tava meio perdido. Eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia que área eu queria estudar, não sabia o que eu deveria aprender. Portanto, eu comecei a fazer esses vários cursos basicamente porque eu não sabia o que eu devia fazer. A lógica que eu usei na época foi basicamente... eu não sabia o que eu tinha que fazer, então eu ia fazer tudo. Inclusive eu tenho um papel de uma das vezes que eu pedi ajuda pro meu professor, porque eu não sabia direito o que eu deveria aprender, aí eu fui pedir ajuda dele para me falar o que eu devia saber. Aparentemente eu tinha o papel. Enfim, enquanto eu tava perdido, não sabia direito o que aprender, eu acabei encontrando um vídeo de um cara dizendo basicamente isso. Para aprender a programar, você deveria primeiramente definir um problema, para depois você procurar o que você precisa saber para resolver esse problema. Portanto, eu comecei a procurar problemas. Inclusive, a primeira série desse canal vai ser sobre o primeiro desses problemas que eu encontrei. E atualmente eu ainda estou tentando resolver ele, portanto, fica ligado aí no canal que vai ter videozinho novo. A gente chega em mim atualmente. Demorei tanto para começar a gravar a segunda parte desse vídeo que até a cor ficou diferente. Então vamos para a segunda parte desse vídeo. Como começar a programar. Primeira coisa que será extremamente importante em qualquer área que você deseja seguir dentro da programação é a lógica de programação, que é basicamente resolver um problema e transcrever isso em código. Existem vários jeitos de aprender isso, o que eu usei foi o curso de Python do Curso em Vídeo. Atualmente esse curso tem até certificado, pago, mas acho que deve custar uns 20, 30 pila. Não é muita coisa, acho que eu vou deixar o valor na tela em algum lugar por aqui, provavelmente. Esse é um bom método caso você seja o tipo de pessoa que gosta de aprender vendo vídeos. Caso você não for, acho que vale a pena dar uma olhada também, porque a didática do cara é muito foda. Então, seguindo para o próximo ponto. Caso o seu interesse não seja em Python, existem outros cursos de lógica de programação utilizando outras linguagens, ou até linguagens mais simplificadas, como por exemplo o Portugal Studio. Porém, eu particularmente não recomendo fazer cursos com esse tipo de linguagem, porque a única função dela é te ensinar os conceitos. Ou seja, mais simplificado no começo, porém tu não vai conseguir utilizar ela para trabalhar ou fazer algum projeto próprio.
Você vai ter que aprender essa e depois para utilizar a programação vai ter que aprender outra linguagem. Ou seja, mas para mim faz mais sentido ir direto para a próxima ao invés de aprender essa antes. Porém, isso é uma escolha particular de cada um, então se vira. Outro jeito de aprender é por meio de livros, como por exemplo este aqui. Como por exemplo este aqui, que eu ainda não terminei de ler, atualmente eu estou bem no comecinho dele, na página 63, porém até onde eu li ele tem uma didática bem interessante e simples, ou seja, não é muito complicado de aprender usando esse livro. O que eu achei que não fosse acontecer, é bem mais simples do que eu imaginei. Uma vantagem de aprender com livros é que você pode usar como material de revisão no futuro. Por exemplo, nesse livro aqui ainda tem um extra, que é esses resuminhos aqui no final de cada capítulo. Não sei se vai dar pra ver. Não, é pro outro lado. No final de cada capítulo tem um resumo de todos os termos que foram citados no capítulo com o seu significado. Por exemplo, esqueci o que é uma variável. Aí eu pego o livro, abro e olho o que é. Esqueci o que é uma função. É só pegar o livro novamente e olhar. E é isso a vantagem de usar livros para aprender. Outra forma de aprender que na verdade meio que se encaixa em vídeos é utilizando plataformas de ensino. Como por exemplo o Estudonauta, que foi a que eu utilizei e recomendo. Minha escolha por essa plataforma foi basicamente porque eu podia cancelar quando eu queria. Ou seja, diferentemente das outras que a assinatura é anual, essa era mensal, portanto eu fazia os cursos que eu queria, depois era só cancelar e tava de boa. Diferentemente da Alura ou DevMedia, que a assinatura é anual, então se tu terminar os cursos em um mês ou dois, você vai precisar pagar o ano inteiro do mesmo jeito. Agora, supondo que você já tenha escrito seu primeiro Olá Mundo e já saiba o básico de programação, acredito que o próximo passo seja definir uma área que você tem mais interesse. Por exemplo, desenvolvimento para celular, para web ou desenvolvimento de ombro, inteligência artificial, análise de dados ou tem milhões de áreas que podem ser interessantes. Portanto, isso é contigo. Feito isso, acredito que o próximo passo é definir um projeto para você fazer dentro da área que você tem interesse. Esse problema não precisa ser algo inovador ou até mesmo relevante, só precisa ser algo para você praticar mesmo. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava começando, ou seja, há uns 6 meses, eu fiz a minha versão de um campo minado, que o print dela vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Eu fiz usando Python e Pygame. Enfim, ao encontrar problemas para resolver, certamente você vai se deparar com outros menores problemas, outros mini problemas, que talvez você não tenha ideia como se resolve. Mas fica safe que isso é normal. Ao se deparar com esses mini problemas dentro do seu projeto, a primeira reação sua precisa ser jogar o seu problema no Google e ver as respostas que aparecem. Baseado nessas respostas, você vai buscar entender o código das outras pessoas e adaptar o código alheio ao seu problema. Caso você não consiga encontrar a solução pesquisando no Google, possivelmente ela vai aparecer enquanto você está tomando banho. Uma dica importante para resolver esses problemas é pesquise em inglês. Só isso. Essa dica funciona pelo fato de que existe muito mais conteúdo sobre programação em inglês. Portanto, tem muito mais gente programando em inglês e respondendo dúvidas em inglês. Ok, agora vai um pequeno resuminho sobre o conteúdo falado nesse vídeo. Caso você não tenha conhecimento nenhum sobre programação, comece por lógica e algoritmos. Caso você já tenha um conhecimento maior sobre a área, defina uma área que você tem interesse e busque projetos nesta área. Deixarei na descrição desse vídeo o link do curso de Python que eu fiz e de uma lista de livros sobre programação que talvez seja interessante dar uma olhada. E esse foi o vídeo. Se alguma das coisas que eu falei aqui foi útil para você,
deixa o like e se inscreve aí.